Fala galera, chegando mais um capítulo da nossa minissérie sobre as piores trocas da história da NBA. E neste vídeo temos um capítulo especial old school. Só trocas antigas para quem é raiz e gosta de saber das histórias da NBA. E como você sabe, existem diversas listas na internet falando sobre isso. Mas quais seriam realmente as piores trocas? Neste episódio, vamos continuar falando de algumas das trocas mais icônicas. Fique ligado! Aproveita e deixe um like nesse vídeo se você curtir. Se inscreva no canal e já ative o sininho para ficar sabendo dos nossos próximos vídeos. Compartilhe nossos vídeos nos grupos de WhatsApp de basquete que você tem. E não esquece de deixar seus comentários aqui também, beleza? Você já ouviu falar aquela frase, "Ah, se arrependimento matasse"? É sobre esse sentimento que vamos falar agora. Em 1956, o St. Louis Hawks, franquia que hoje está em Atlanta, trocou sua segunda escolha na primeira rodada do draft para o Boston Celtics, para receber o pivô Ed Macauley e o ala Cliff Hagan. O problema é que essa segunda escolha se transformou em ninguém mais, ninguém menos que Bill Russell, lenda do Celtics e um dos maiores jogadores da história da NBA. E olha que tanto Ed Macauley quanto Cliff Hagan estão no Hall da Fama, mas Bill Russell foi um jogador épico e uma grande jogada do lendário treinador e gerente geral do Boston, Red Auerbach. No curto prazo, até que o Hawks se deu bem, pois foi campeão da temporada de 58, mas o Boston montou uma dinastia. Liderado por Russell, o Celtics conquistou 11 títulos da NBA entre 57 e 69, com uma marca impressionante de 10 títulos seguidos. Agora, por que o Hawks deixaria passar um jogador como Russell, que por 3 anos na Universidade de São Francisco teve médias de 20,7 pontos e 20,3 rebotes? Existem duas histórias. A oficial é que o Hawks queria contar com Macauley, que era um jogador 6 vezes All-Star e um herói local, pois cresceu em St. Louis e jogou pela universidade da cidade. Mesmo assim, a troca só foi fechada quando o Celtics topou incluir na negociação o novato Cliff Hagan, que veio da Universidade de Kentucky. Já a versão não oficial traz um motivo triste, que apontaria para questões raciais como uma possível razão para que o Hawks não quisesse contar com Russell. Isso porque as tensões eram grandes na cidade de St. Louis e o Hawks só tinha jogadores brancos na época. O próprio Bill Russell, em uma entrevista com o jornalista americano Bill Simmons, confirmou que as questões raciais tiveram influência na negociação. St. Louis era extremamente racista, disse Russell a Simmons num programa que foi ao ar pela NBA TV. Se eu tivesse sido escolhido por St. Louis, eu não teria jogado na NBA. Mas, se Bill Russell foi selecionado em segundo lugar no draft e era o melhor jogador disponível, qual time o deixou passar? O Rochester Royals, atual Sacramento Kings, tinha a primeira escolha e os rumores contam que o Celtics teria agido nas entrelinhas para garantir que Russell não fosse selecionado em primeiro lugar. E sabe como? Entre aspas, oferecendo em troca shows de um time de patinadores no gelo. Isso mesmo, você não ouviu errado. Claro que tem um bom contexto envolvido. Naquela época, havia uma grande diferença de poder financeiro entre os donos de times. Enquanto uns eram donos de toda a franquia, como o Walter Brown do Celtics, outros não tinham nem posse do ginásio onde eram realizados os jogos, como Lester Harrison, dono do Rochester Royals. Não existiam direitos de TV para gerar receita. A maior parte do dinheiro ganho era através da bilheteria dos jogos. E por esse motivo que Harrison estaria em busca de negociações envolvendo dinheiro no draft. Russell teria exigido o valor de $25 mil para atuar em Rochester, o que teria emperrado sua ida para o Royals. Percebendo isso, o dono do Celtics teria então encontrado uma solução. Ele também era dono do The Ice Capades, que se apresentavam com seus patins e atraíam multidões em seus shows, públicos maiores até do que nos jogos da Major League Baseball. O acordo seria, supostamente, da parte do Royals deixar Russell passar para contar com mais shows do The Ice Capades na região, que atrairiam milhares de dólares. Os shows tinham ares de grandes produções e contavam com diversas atrações, sendo um verdadeiro festival de arte.
Esta teoria ainda gera muitos questionamentos e dúvidas. Afinal, a história oficial mostra que o Rochester Royals tinha motivos para não precisar selecionar Russell. Afinal, eles contavam com um pivô que inclusive hoje figura no Hall da Fama também, Maurice Stokes. Então, sob esse ponto de vista, estaria justificado o motivo de não selecionar Russell. Teorias da conspiração à parte, conseguir contar com Bill Russell foi uma jogada genial, que garantiu muitos títulos ao Boston Celtics e ratificou o legado de visionário do grande Red Auerbach. Após o draft de 56, o time do Royals ficou somente mais um ano em Rochester, se mudando para Cincinnati em 57. Na década seguinte, de 60 a 70, o time contava com um jogador que é considerado uma lenda da NBA, Oscar Robertson, que foi o primeiro na história a ter médias que resultavam em um triplo-duplo durante uma temporada inteira. Ele conseguiu esse feito em 1961-62, quando fez em média 30,8 pontos, 12,5 rebotes e 11,4 assistências por partida. Mesmo com essas atuações épicas, Robertson não conseguiu levar o Cincinnati ao título, e quando seus números começaram a ter um certo declínio, o Royals não pensou duas vezes. Em 1970, Robertson, então com 31 anos, foi trocado para o Milwaukee Bucks pelo armador Flynn Robinson e o ala de força Charlie Polk. Para saber quem se deu bem nessa negociação não é muito difícil. Flynn Robinson ficou apenas uma temporada no Royals e foi negociado com o Lakers em 71 por uma escolha de segunda rodada no draft. Assim como Robinson, Charlie Polk também ficou só por uma temporada e foi negociado para o Chicago Bulls. Já Oscar Robertson foi peça fundamental no Bucks, formando uma dupla de respeito com Kareem Abdul-Jabbar, que trouxe um título para o Milwaukee logo no primeiro ano juntos, na temporada 70-71. Ter um jogador jovem que já lidera seu time é sempre bom sinal, mas parece que o Houston Rockets ignorou isso em 1972, quando fez uma negociação com o Baltimore Bullets, onde enviou o ala pivô Elvin Hayes em troca do ala de ligação Jack Merrin. Você trocaria um jogador como Hayes, que logo no primeiro ano da NBA já tinha liderado a liga em pontos, com média de 28,4 por partida? Vale lembrar que a chegada dele ao Rockets, que o selecionou em primeiro lugar no draft de 1968, proporcionou um impacto imediato em 1969. Transformou o time, que tinha o segundo pior ataque e passou a ter o terceiro melhor da liga. Isso sem contar que o time venceu 22 jogos a mais do que na temporada anterior. E mais, você trocaria por um jogador claramente inferior, sem exigir outros para agregar na negociação ou sem pelo menos algumas escolhas de draft? Se sua resposta foi não, você já sabe que a negociação não foi legal para o Rockets. Jack Merrin era um bom jogador e vinha de sua melhor temporada na carreira, com média de 22,3 pontos por partida, mas claramente não estava no nível de Hayes. Logo após a troca, os números de Merrin decaíram e ele ficou somente uma temporada no Rockets, sendo negociado para o Buffalo Braves, que um ano depois também o negociou, trocando-o para o Chicago Bulls. Já Elvin Hayes se ratificou como uma estrela na NBA. Um All-Star por 12 temporadas que levou o Bullets, já com a franquia em Washington, ao título da NBA em 1978, numa final que foi a 7 jogos contra o Seattle Supersonics. Nem precisa dizer que Hayes está no Hall da Fama do basquete, né? Ainda na década de 70, mais precisamente na temporada 75-76, o Portland teve uma campanha ruim, com 37 vitórias e 45 derrotas, mesmo contando com um dos melhores pivôs da liga, Bill Walton. A chance de reforçar o elenco viria através do draft, mas não um draft convencional, e sim o de dispersão, que foi feito com jogadores da ABA, uma liga profissional que foi fundada em 1967 e que se fundiria à NBA em 76. Este draft era para distribuir os jogadores dos dois times da ABA que não foram incorporados diretamente à NBA e acabaram extintos, o Kentucky Colonels e o Spirits de St. Louis. O Portland fez duas escolhas no draft de dispersão em 76,
A primeira foi o ala pivô Maurice Lucas, que o Blazers tinha a intenção de usar numa dupla com Bill Walton. A segunda foi outro pivô, Moses Malone, que por esse motivo teria que ser usado como reserva, algo que não estaria nos planos, pois Moses tinha um contrato dos tempos de ABA, assinado em 1974, que era caro para os padrões da NBA na época, no valor de 3 milhões de dólares por 7 anos. Outros fatores podem ter tido influência para fazer o Blazers pensar em negociar Moses. Sua última temporada na NBA não foi das melhores, e ele sofreu com contusões. E na pré-temporada com o Portland, suas atuações no geral também não foram de encher os olhos. Desta forma, apenas 2 meses após selecionar Moses, o Portland fechou uma troca onde enviou Malone para o Buffalo Braves, atual Los Angeles Clippers, para receber somente uma escolha futura de primeira rodada no draft de 1978. No curto prazo, o Portland teve sucesso, pois acabou como campeão da temporada de 77. Mas, no longo prazo, a carreira de Moses Malone tornou o negócio num daqueles onde o Blazers, se pudesse, voltaria no tempo para não fazer a troca. Maurice Lucas, que o Portland decidiu manter no elenco no lugar de Moses, jogou por 4 anos no time e foi trocado em 1980 para o New Jersey Nets. Ele teve uma boa carreira, mas não se compara a de Moses Malone, que foi campeão da NBA em 83 pelo Philadelphia Sixers como protagonista, sendo MVP das finais. Ele também foi 3 vezes MVP da temporada regular, participou de 13 jogos de All-Star Game e por 6 vezes foi o líder em rebotes da NBA. Com uma carreira tão premiada assim, é claro que Moses Malone é membro do Hall da Fama do basquete. Na sua opinião, foi mais azar do Portland ou eles deveriam ter esperado um pouco mais para avaliar Moses melhor? Deixe um comentário aqui pra gente. E se você curtiu mais esse capítulo das piores trocas da história da NBA, não esquece, clica no botão e deixa um like. E aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho para saber sobre o próximo capítulo. Nos vemos no próximo vídeo.